você que está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos em uma ativação profética, queridos, clamores que governam o som da intercessão sobre os 7 montes de Deus. E nessa ativação profética, nós estamos falando dos pontos de dor de cada monte da sociedade. Hoje nós estaremos falando do ponto de dor do monte da religião, ou seja, do monte da igreja. Então, se você é intercessor, se você é pastor, se você se move no mundo espiritual, hoje nós vamos estar com o pastor Fred, onde ele vai compartilhar conosco, né, essa dor sacerdotal, né, que é uma dor silenciosa, aonde muitos acham que nós, pastores, temos asas, mas esquece que nós temos coração, não é mesmo? Então, vamos aguardar. Ele ainda não fez ativação profética. Faça. Pastor Adnan vai colocar o link aí, tá? Seja bem-vinda, Adriana, José Arruda. Se você puder colocar a cidade da onde você é, da onde você está assistindo, para a gente estar orando pela tua vida. Pega aí o aviãozinho, compartilha com alguém que precisa entender um pouco mais do mundo espiritual, sabe? O Senhor está nos convocando para essa ativação profética, para nós avançarmos em território. Nós precisamos, como intercessores, como homens e mulheres que oram, que intercedem, entender sobre mapeamento territorial, entender quais são as resistências, né, que estão por trás da igreja não avançar, ou até mesmo das nossas vidas. Então, quando você se movimenta com as suas armas espirituais, você se movimenta com áreas que você precisa avançar. Nosso convidado especial já chegou na live. Vamos aqui tentar, né, chamar ele aqui. Eita, glória! Meu Deus, logo com o pastor Fred. O senhor acredita que a minha primeira live, eu não via Augusta? Eu fiz a live no escuro. Eu disse, não aceito. Queridos, esse aqui é o pastor Fred, meu Deus. Eu ensaiei essa live o dia todo, aqui no papel, na hora que eu encontrar com o pastor Fred, eu vou chorar, gente, não vou aguentar. Ai, pastor, que bom ter o senhor aqui, só uma bênção, sempre foi bem em nossas vidas. Eu creio que essa live será poderosa. Você é presente, né? Porque eu já conheço o senhor. Fale um pouco do seu ministério, fala, né? Quem é o Frederico Teodoro, pastor Fred. Amém. Primeiramente, né, graça e paz a todos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Esse processo, né, que a Dani está construindo aí, nasceu no coração de Deus, e eu tenho certeza que muitas vidas estão e serão ainda edificadas para a honra e glória do Senhor. Então, o pastor Fred vem de uma família, né, pastoral. Na minha família são ao todo 5 pastores, né? E me converti em 1992. Em 1997, eu fui consagrado ao diaconato. Em 1999, eu fui separado para pastor. E estamos aí já numa caminhada, né? De 99 para cá já se fazem o quê? Meu Deus! É uma caminhada, né? É uma caminhada. Então já vimos muitas coisas dentro do conceito, né, igreja, dentro do conceito religião, e o tema dessa live ele é muito propenso, né, e eu me sinto honrado em poder aqui juntamente com a pastora Dani, com o pastor Adnan, que eu tive a honra de pastoreá-los, né, durante um período da vida deles, e
poder derramar um pouco daquilo que Deus nos deu e confiou também, ensinando e direcionando a vida deles. Então, para mim é um prazer, Dani, poder estar aqui com vocês. As pessoas perguntam assim para mim, pastora, da onde você tira tanta coisa? Eu falei assim, gente, eu fui ativada pelo pastor Fred, vocês não têm noção. Pastor Fred tem uma mente. Eu tenho um livro que eu estou para lançar que não falo tanto do Senhor, porque eu vou falar do Senhor num outro livro, mas eu falo desse período das nossas vidas de construção, né? Eu tive meu primeiro pastor, o pastor Marcelo, que foi o pastor que me lapidou, né? Porque era uma pedra bruta até antes de chegar. Gente, eu conheço o pastor Fred desde 2012, né? Finalzinho de 2012. Olha aí, 12 governo, né? O Senhor nos apresentou, tem testemunho aí. Não dá tempo para contar na live, mas o pastor Fred, ele tem uma mente visionária, profeta também, flui no profético. E pastor Fred, ele ativa a liderança, né? Quando eu via pastor Fred tratar os pastores, e na época eu não era, eu falava, meu Deus, eu quero ser pastora para fazer parte disso aí também, né? Mas o Senhor enviou o pastor Fred para os Estados Unidos, né? Enviou em missão. E aí nós, né, fomos levados para um outro ministério. Mas, pastor, vamos dar início a essa live, porque nós temos pouco tempo, né? Então a gente não consegue desenvolver, né, tudo que nós precisamos. Então eu elaborei aqui umas perguntas, né, só para a gente poder entender. Você que é intercessor, pega essa visão. Muitas vezes os pastores são vistos como inabaláveis. Como que é lidar no secreto com as próprias dores, enquanto, né, o Senhor cuida de tantas ovelhas e muitas das vezes as ovelhas não conseguem ver o homem de Deus, né? Não conseguem ver a pessoa em si, que também tem lutas, ela também tem sonhos, também tem desejos. Como que é lidar com essa situação? Então, na verdade, tudo começa com um chamado, né? A capacitação de Deus, ela nos foi dada ainda na eternidade. Muitas pessoas têm medo de estar no ministério, de exercer o ministério, porque falam assim, mas eu não sou capaz, não tenho capacidade para tal. Mas isso é um erro, porque a capacitação para o exercício do ministério, da vocação pela qual nós fomos chamados, ela já nos foi entregue lá na eternidade, quando nós fomos formados e gerados em Deus. Então, quando eu declaro, por exemplo, que eu não sou capaz de exercer ou de desempenhar alguma função no reino de Deus, é como se eu estivesse falando que o que Deus fez não foi perfeito, que não tinha propósito. Porque desde o primeiro momento, por isso que quando Jeremias fala com Deus, né, que ele é apenas uma criança, Deus fala assim, olha, quando você ainda estava informe no ventre da sua mãe, eu já havia te dado como profeta sobre as nações. Então, ou seja, o ofício pastoral, ele não é um fardo para aqueles que são verdadeiramente chamados por Deus. Porém, existem alguns pontos atenuantes, né, concernente ao chamado e ao propósito de Deus, que aí passa pelo crivo humano de todos nós. Porque muitas pessoas, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, e já falei ela muitas vezes, que ela é o seguinte, pastor, ele não é anjo, porque não está no céu, né? Mas ele também não é um homem natural, porque é verdade.
ele está nesse inteirinho ali, nesse meio termo. Mas a verdade é que nós somos humanos assim e naturais, assim como qualquer outra pessoa. Mas o conceito, eu acho, Dani, que muito se veio porque a igreja, ela foi catequizada pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela sempre tem o princípio do clero, né, de colocar a figura dos líderes lá em cima, enquanto que o resto está aqui embaixo. Uhum. E nós acabamos herdando isso também, porque nós somos uma nação que ela é praticamente 80% a 90% cristã. Dessa porcentagem, cerca de 70% é católico. Então, nós temos um traço que foi formado lá atrás. E aí nós carregamos isso também para dentro da igreja, de colocar o pastor como mesmo que às vezes muito inconsciente, existe essa questão de colocar o pastor como uma figura diferente dos demais. Uma figura que não erra, que não tem sentimento, Isso. né? Que é inabalável. Ela é uma figura diferente por causa do chamado, mas não como pessoa. Porque como pessoa ela tem os mesmos anseios, os mesmos medos, passa pelos mesmos traumas, pelas mesmas limitações, pelos mesmos desafios, assim como outra pessoa qualquer. Então, eu acho que, respondendo o que você perguntou aí, passa muito por esse crivo da religião. A religião, ela acabou criando essa estrutura de colocar o pastor em um lugar de separação. E isso acaba trazendo essa conotação para as pessoas, para a membresia e tal, do super crente, de que o pastor nunca erra, de que o pastor nunca falha, de que o pastor não chora, de que o pastor não sofre, de que o pastor não... existe um dado, Dani, feito numa pesquisa que foi feita numa universidade americana sobre pastores, onde foi perguntado para cerca de 5.000 pastores se eles pudessem abrir mão do ministério, eles abririam ou não abririam? E cerca de 90% respondeu que sim. Principalmente, e logo em seguida tinha uma outra pergunta que era: por que você então não larga? E aí alguns 90% deles respondiam porque não tinham uma outra renda financeira que os sustentassem, então eles acabavam permanecendo naquela posição. Mas como homem, a vontade deles era de largar o sacerdócio. Meu Deus, que forte isso. E pastor, assim, e se nós formos levar isso para um olhar espiritual, né, que como nós estamos falando de intercessão, de nos movermos no mundo espiritual, então qual seria o posicionamento hoje de um intercessor, né, de estar orando pelos seus pastores, né? Porque assim, tantas experiências já vividas, eu acredito que o ministério de intercessão é um ministério que precisa ter uma conexão muito profunda com o pastor que está à frente do rebanho. Esse pastor, ele precisa ter uma confiança naquele líder, porque até mesmo para que a intercessão possa se mover conforme a visão que Deus entregou, porque eu vejo que a maior parte hoje dos conflitos, de pessoas que a gente atende, né, dos conflitos são, meu pastor não confia em mim, né, ou o pastor, né, não tem a liberdade
de confiar na tua ovelha ou naquela pessoa que ele colocou ali na intercessão para lutar as suas guerras. Porque acaba sendo uma guerra, acaba sendo, a gente precisa olhar também para o mundo espiritual. Em muitos lugares, né, muitas pessoas foram colocadas dentro de ministérios imaturas. Já sabemos que é o Senhor que capacita, mas, né, não tem como mover em cura se você não permite ser curado. Você precisa estar disposto a passar pelo processo. Lembra? Gente, quero compartilhar algo com vocês, porque Pastor Fred me lapidou, né? E pensa, não era fina assim não, tá, gente? Eu tinha um temperamento forte, né? Bem forte. E aí brigava, eu não aceitava, e ele falava assim para mim, gente, ó, Dani, quando a sua veia me traumatizou, viu? Quando a sua veia baixar e você tiver calma, a gente volta a conversar. Pastor Fred nunca gritou comigo, nunca esperneou comigo, nada disso. Era manso na brisa, mas meu Deus, e eu ficava, e agora nós podemos conversar? Ele, não, ainda não, você ainda está muito nervosa. Então, mas assim, como que é essa questão, essa junção no mundo espiritual, pastor? Conseguiu entender? Consegui. Então, o papel do intercessor, eu entendo que ele tem um papel fundamental na vida dos seus líderes, de realmente cobri-los em oração, de estar resguardando, né? Eu entendo que o intercessor, ele se coloca na retaguarda, né? Porque o pastor, ele está na linha de frente, né? Querendo ou não, ele é vamos falar numa hierarquia de comando, ele é ali um capitão, né? Cristo é o nosso general, ele é o capitão. E por ele estar ali na frente da batalha, muitas das vezes ele recebe muitas investidas. E nessas investidas, ele muitas das vezes ele não tem com quem compartilhar. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e isso é um problema da igreja, é um problema da religião em si, muitas pessoas elas não têm estrutura. Imagina um pastor chegar num culto de domingo e falar assim para a igreja dele, olha, eu não oro mais. Qual é a reação que a igreja vai ter ao ouvir o pastor dela declarar isso? Eu não consigo orar mais. Só que esse daí é o estado em que ele se encontra. Mas qual foi o efeito que levou ele a isso? Isso aí. E é aí que tá, é aí que eu acho que é nessa brecha que entra um intercessor. Dele estar intercedendo, guardando, protegendo. A palavra intercessão, ela vem de uma raiz que é queruve, que quer dizer querubim, que é da mesma raiz da palavra querubim. E a palavra queruve, ela remete para o contexto de guardar, de proteger. Então, o intercessor, ele tem a obrigação no mundo espiritual de guardar a vida do pastor, de guardar a vida da família do pastor, não só com oração. Por quê? Porque as maiores guerras que um pastor enfrenta não é no campo espiritual. Você sabia disso? Não. As maiores guerras que um pastor enfrenta é no campo natural.
é no lidar no dia a dia com as pessoas. Esse é o maior desafio, justamente porque as pessoas não conseguem fazer essa separação do ministério para o pessoal. E por não, eu lembro de uma vez que eu tinha eu não vou falar o nome dele porque você conhece, mas ele era recém-convertido na igreja. Aham. Tinha umas 3 semanas. E nessa época eu morava em Vila Velha e a igreja era em Jardim Camburi. Aham. E eu peguei um trânsito na ponte muito grande, então eu cheguei atrasado, uns 15 minutos atrasado. E a igreja estava bem no começo, então era eu que dirigia o culto, né? Então, quando eu cheguei na igreja, eu passei direto por essa pessoa que estava na porta. Mas é porque quando eu entrei na igreja, a minha cabeça estava onde? Toda focada lá no púlpito. Eu entendo. Então eu passei direto. Passou uma semana, essa pessoa desapareceu da igreja, não foi num domingo, não foi no outro. Aí eu falei, opa, o que está acontecendo? E fui atrás. Aí, ou seja, quando eu fui atrás, o que eu ouvi dessa pessoa? Ah, eu fiquei chateado porque o senhor passou por mim e não me cumprimentou naquele dia. Já vivi isso, pastor. Então, ou seja, a maior luta do pastor não é contra o demônio, não é contra a obra de feitiçaria, não. É no natural. É contra esse tipo de situação. E aí é onde que eu vejo que o intercessor, ele tem que cumprir a função espiritual dele, mas existe uma função ainda maior por detrás, que é o quê? Que é de guardar a vida pastoral, de guardar a família pastoral, de quando vê um irmão desse, por exemplo, que ficou chateado por uma situação, você vê uma coisa boba, mas o diabo setou o coração dele. E se eu não fosse até ele, provavelmente ele não estaria, ou talvez hoje, até hoje, não estaria no evangelho, talvez. Porque ele era um novo convertido, o diabo ia laçar ele e ia levar ele de volta para o mundo. Então, se você tem intercessores que estão atentos, fazendo a leitura espiritual do ambiente da igreja, do ambiente do ministério, ele vai perceber e vai entender, e o próprio Deus vai colocar essas pessoas no caminho dele. Para quê? Para que ele guarde. Então, a gente acha que a função do intercessor, ela está só condicionada à oração. Não. Mas ela vai muito mais além do que isso. Esses dias eu passei por uma situação, né, que eu lembro lá atrás com o Senhor. Gente, o pastor, para quem está chegando agora, né, para poder entender, não é apenas um convidado, não, ele foi meu pastor. Então, pastor, ele nos treinou em várias frentes ministeriais. Estive com ele em várias frentes ministeriais, né? E eu falava, como nós andávamos muito juntos, né? Estávamos sempre muito juntos, eu falava, pastor, pode confiar em mim, né? Pode falar comigo. E aí o pastor Fred falava assim, Dani, eu confio, filha, mas você não tem estrutura para me ouvir. Eu falo, não, eu tenho, pode confiar. E esses dias aconteceu justamente comigo. Eu me senti tão à vontade com algumas pessoas que eu estava, e quando eu falo assim, que quando eu tenho, não é que eu tenha duas personalidades, não. Mas tem pessoas nas nossas vidas que nós podemos até descansar o PR, né? Porque o PR é um peso no mundo espiritual, uma responsabilidade. Quando você assume essa posição, né? Quando vem a unção, você precisa florescer, você precisa amadurecer, você já não pode se comportar como se comportava antes. E aí eu me senti tão à vontade que veio a Daniele natural, né? Não vigiei, não. E o meu desabafar, meu Deus,
comprometeu, né, o pensamento de algumas pessoas que estavam comigo, mas eu cheguei em casa tão triste, aí depois eu passei uma mensagem, pedi perdão, e aí o Espírito Santo trouxe o Senhor na hora, na minha mente, né? Eu falei assim, de fato, não é todo mundo que suporta um desabafo de um pastor. Não tem Sem estrutura. dúvida. E na verdade, eu nunca tive à frente de rebanho como o senhor, né? Mas estive posicionada ali como líder de ministério de intercessão, não na época do Senhor, mas quando eu caminhava, né, com os bispos. E eu vejo a, não que seja um peso espiritual, mas eu vejo que falta as pessoas se posicionarem e também olharem eles, né? Olharem todos esses pastores que estão à frente de rebanho, que eles também têm vida, né? Vamos lá para a nossa segunda pergunta, vamos ver se a gente já respondeu. Em qual área que o senhor se sente que a igreja mais negligencia essa parte de espiritualidade, do cuidado com seus líderes? Eita, hein? Então, Logo eu, Dani! então, eu acho que, analisando assim num contexto, se nós pudermos pontuar alguma área, né, que a igreja... Pastor, só um instantinho. Gente, meu irmão acabou de entrar. Olha que honra, né? Olha aí o Tunico não, o Antônio Bernardes, meu filho, Deus abençoe a sua vida poderosamente, né? Na live junto com o pastor Fred, eita glória! Né? Olha, Seja bem-vindo. meu irmão, eu quero falar publicamente em relação ao meu irmão. Meu irmão, ele não confessa a mesma fé do que a gente, mas ele é um excelente pai. É um testemunho, assim, incrível. Eu fico impactada com tanto princípio que ele carrega, com tanta sabedoria que ele carrega, com como que ele conduz a vida dele diante, né, de talvez tantas coisas que nós passamos na infância que ele poderia fazer, né, conforme viveu na infância. Mas não, ele tem dignidade, ele tem honra e ele trata os filhos dele, a família dele com muito carinho. Então, meu irmão, é um prazer muito grande ter você. Não, que isso. Então, assim, analisando e tentando encontrar algo de coração, eu não acho que esse seja o papel da igreja em si, tá? Porém, eu entendo que a igreja, ela precisa, a palavra certa seria compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é você se compadecer da vida do outro. E aí eu acho que a igreja ela acaba errando nisso daí, dela não ter a compaixão para o pastor. Em que sentido? Por exemplo, uma coisa que o pastor a vida toda foi na sua casa orar. Toda semana ele vai lá na sua casa orar. Se por alguma razão, seja lá o que, ele estava cansado, estava doente, enfim, não importa qual seja o motivo. Ele passou 2 semanas ou 1 mês sem ir lá na sua casa orar. Geralmente, a ovelha, o que ela faz? Ela esquece aqueles 5 anos que o pastor foi lá interruptamente toda semana, e porque ele deixou de ir 2 semanas, essa pessoa se sente no direito
de questionar o sacerdócio desse pastor. É. Então, eu acho que essa é o maior desafio, e é onde a igreja, às vezes, ela deixa essa lacuna no mundo espiritual. E é onde, muitas das vezes, o esgotamento pastoral ele está tão presente na vida dos pastores, justamente porque aonde a igreja deveria guardar a vida do pastor, a igreja acaba exercendo ela não tem compaixão, ela não é misericordiosa. Mas, pastor, eu estou falando assim a nível de liderança, porque nós estamos na live com outros pastores que também estão à frente de rebanho. Como que eu posso falar para você, para o senhor? O senhor falou muito com a questão assim, das pessoas entenderem, né, que liderança tem uma hierarquia. E muitos desconhecem isso e acabam se atropelando. Aqui nós não estamos falando nem de A e nem B, nós estamos pontuando algumas coisas que realmente acontecem a nível ministerial. Qual é a solução dentro da sua experiência? Porque o pastoreio do senhor foi um pastoreio de cuidado, foi um pastoreio o senhor trazia as pessoas para perto. Então, se estivesse aprendendo alguma coisa nova, o senhor pegava aquela liderança todinha, trazia para perto, capacitava, né, caminhava junto com ela. Mas muitos pastores, pastor, não fluem na mesma visão do que o senhor. Tem como a liderança, tem como os seus pastores auxiliares ou os líderes, como fosse, como que eu posso falar? Como fosse, assim, pessoas que não estivessem lutando no mesmo time, como se fossem rivais, ou como fosse igrejas independentes dentro de igreja. E isso acaba o quê? Para o líder, para o pastor auxiliar em si, gera um grande conflito, porque você está ali lutando, você está ali guerreando, você está ali, né, se posicionando para guardar a vida do teu pastor, e o pastor te vê você como um rival. Então, assim, qual é o direcionamento, né, que o senhor pode dar para tantos pastores que estão na live, ou tantos líderes, né? Como eles devem se posicionar e ver. Porque eu sempre vi o senhor trazendo os pastores para perto. Quer ver uma coisa, queridos? Eu era co-líder do Ministério de Intercessão, Cura e Libertação com a pastora Gal e o pastor Enoque. Mas pastor Fred não tratava nada comigo relacionado a esse ministério. Toda vez que eu chegava para ele, pastor, será que de repente a gente poderia fazer isso, aquilo? Estava conversando com ele, surgiu o assunto, vamos supor, de intercessão. Ele falava assim, Dani, senta com a Gal e o Enoque e vê o que eles acham disso. Pastor Fred, ele nunca passava por cima da liderança dele. Ele me ouvia onde? Ele me ouvia quando se tratava do ministério que eu exercia, que eram os adolescentes. Então, ele me ouvia, ele me dava o direcionamento, ele me apoiava, mas quando eu estava numa posição que eu não era líder daquele ministério, ele jamais passava por cima dos pastores dele. Então, eu sempre achei lindo isso da parte do Senhor. E eu vejo que muitas pessoas, elas não têm, como se eu falo, não têm o conhecimento de uma hierarquia, do que seriam esses pastores auxiliares, do que seriam os líderes dentro de uma hierarquia religiosa, e se atropela nessa questão de querer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba tirando, né, a autoridade, acaba tirando, fazendo uma confusão ministerial. Mas, enfim, qual o direcionamento dentro dessa experiência que o senhor teve com tanta excelência de estar cuidando dos seus pastores? Eu vi que o senhor fazia reuniões somente com os pastores, fazia reuniões com os líderes, nos dava a liberdade, né, de apresentar os nossos projetos e nos moldando, né, para termos essa liberdade de entender o mundo espiritual e nos posicionar.
sem ser um líder autocrático, né? Que tem que ser como ele quer, mas o senhor nos dava um direcionamento e nos dava uma certa liberdade, não dava uma liberdade total, nos dava uma certa liberdade dentro da tua visão. E eu vejo com tantas pessoas que a gente acaba cuidando, que as reclamações não é só de uma situação única, é algo que várias pessoas agem dessa forma. O que o senhor daria? Qual o direcionamento que o senhor daria para tantos pastores que estão aí à frente de rebanho, que possivelmente pode ser, né? Essa dor, esse ponto de dor pode ser um problema dentro dos seus ministérios. Certo. O primeiro ponto que eu vejo é a clareza do seu chamado, do seu propósito. Por exemplo, depois que eu deixei de estar à frente da Sedentos, é muito difícil eu estar congregando em uma igreja, por exemplo. Por quê? Se eu, geralmente e isso você vê que não é uma coisa só aqui não. Eu passei por isso lá nos Estados Unidos também. De quando eu chegava na igreja, a primeira coisa que o pastor perguntava era: o senhor pretende abrir igreja? Oh, meu Deus. E aí eu não podia mentir, né? Eu tinha que falar. Eu ficava torcendo para eles não perguntar nada. Pastor, a gente tem um chamado, né? Então, no tempo de Deus, a gente, sim, pretendemos e tal. E era nítido. Quando eu dava a resposta, os pastores se transformavam. Por quê? Por sentir a ameaça. E qual é o problema? Qual é a questão disso? Geralmente, isso se dá pelo fato da pessoa em si, que é a figura de liderança maior ali dentro daquela instituição, ela não ter a clareza quanto ao chamado dela e a confiança de quem o chamou. Então ele fica preocupado quando um líder se destaca, ele fica preocupado quando alguém faz um bom trabalho. Por quê? Porque o tempo todo ele se sente ameaçado com alguém que possa vir e roubar e pegar isso e aquilo outro. Porém, eu entendo que esse ponto, Dani, ele é um ponto que, na verdade, ele passa muito mais pela figura do pastor do que da liderança em si. Porque se ele entende o princípio do que é ser líder, o problema é que hoje a maioria dos pastores não querem ser líderes. Eles querem qualquer outra coisa, menos liderar. Por quê? Quando eu falo liderar, eu digo na essência de um líder. Sim. Porque qual é a função de um líder? É capacitar outras pessoas, é formar outros líderes. Então, essa é a função de um líder. É ele preparar outros líderes para que esses líderes deem continuidade àquilo que ele está fazendo. Só que qual é o problema? É que muitos pastores, líderes, eles entendem o conceito de liderança invertido. Eles acham que as pessoas precisam servi-lo. E ele não entende que é ao contrário. A pirâmide, ela é invertida. Por isso que Cristo disse: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, quando o líder ele entende que ele está ali com a função de servir o rebanho, de servir os liderados, de servir as pessoas, de servir as igrejas, ele não vai ter competição, porque ele entende que ele está exercendo um serviço. E aí entra aquela máxima de que
Se um liderado está fugindo do plano espiritual e está competindo, ou está criando uma estrutura de competição ministerial, vamos dizer assim, cabe a ele, como na função de líder, colocar essa pessoa no seu devido lugar, de dizer, olha, deixa eu te falar aqui, eu lembro agora, recentemente, na minha empresa, eu estava com uma vendedora, e essa vendedora, ela é uma líder, assim, nata. E todo líder, ele tem dificuldade em se submeter a outra liderança. É do perfil do líder. É o que faz ele se destacar. E eu lembro que em uma das reuniões, com todo o meu time de venda, eu disse para ela, falei assim, olha só, deixa eu te dizer, eu dei uma direção e ela falou assim, mas eu não concordo. Eu falei assim, tudo bem, eu respeito você não concordar, entendo até que você possa não concordar, mas deixa eu te dizer uma coisa. A empresa, quem assina por ela sou eu, quem paga o imposto dela sou eu, então deixa eu te falar, como um líder sobre a sua vida, eu vou te dizer assim, no dia que eu deixar de ser o líder dessa empresa, aí você pode fazer o que você quiser aqui dentro, mas enquanto eu estiver aqui dentro, você vai fazer o que eu estou colocando para vocês fazerem. Doeu o coração? Doeu. Porque a minha essência não é a essência de ser rude e grosso. Mas, como líder, eu precisava ensinar aquela pessoa que ela precisava estar, numa certa forma, alinhada com aquilo que a liderança estava colocando. Então, qual é a maior dificuldade que eu vejo? É do líder não entender o papel dele. E em vez dele estar... Ele desceu o degrau da liderança dele e se colocar na mesma posição. Porque se ele se colocar na mesma posição, aí vai ter competição, aí vai ter dificuldade de entender. Porque num corpo sempre vai ter essas atenuâncias. Agora, cabe ao líder ter uma coisa chamada o quê? Discernimento. Tenho falado muito sobre isso. Para ele poder discernir qual a forma que ele precisa agir. Qual é o problema da maioria dos líderes, Dani? Eu lembro de uma vez, eu não sei se você já estava nessa época na frente de algum ministério. Pastor Eduardo está comentando aqui, falta humildade para se submeter, é uma verdade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz uma reunião com todos os líderes da igreja e eu fiz uma avaliação 360. Eu não sei se você estava, você e o Adnan, nessa avaliação. Que eu dei uma folha com um papel e mandei, e tinha um questionário para eles avaliarem a minha liderança. Você estava sim, eu lembro. Foi lá no último galpão, não foi? Não. Foi na... Em cima da sapataria? Foi em cima da sapataria. Isso, da sapataria. Enfim, foi. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando um pastor ele não tem a clareza... Fica de olho no horário. A clareza do propósito dele, ele tem dificuldade em ouvir o que as outras pessoas pensam a respeito dele. Ele não entende. Então, o maior desgaste de um líder é ele não entender o seu liderado.
Então, quando ele consegue, quando ele dá a oportunidade do liderado se expressar e mostrar, o que ele faz? Ele traz esse cara para perto e ele permite essa pessoa conhecer o coração dele. E aí o pastoreio fica muito mais leve, porque sai desse campo de competição, de desavença, de situações que acabam trazendo desgastes. E aí, Pastor, se o cara for um cara de dura serviço, aí você tem que usar o cajado e... pastor, vou estreitar um pouco aqui. Pode. Vou estreitar. Pastor, nós temos muito ouvido, né? Muitas pessoas que têm compartilhado de suas dores com esse abuso de autoridade que está dentro das igrejas, né? Onde as pessoas têm hoje falado dos transtornos narcisistas, né? Onde os líderes confundem essa liderança de pastoreio, do respeito, e querem trazer uma liderança como, querem tratar seus liderados como se fossem seus filhos, né? E eu vejo que há uma confusão isso no mundo espiritual. Muitos, né, acabam se submetendo e outros, né, não aceitam. O senhor pode falar em relação a essa questão, né, do natural com o espiritual, em relação a todos esses abusos, porque não é um caso isolado, nós temos visto muitas pessoas saindo, abandonando o ministério, entregando ministérios, né, devido a esse abuso, né, por parte de uma liderança. Então, é porque a igreja, durante muito tempo, eu venho 92, 2002, 2012, 2022, né? Eu já estou há 4 décadas, né? Vivendo o ministério, vamos dizer assim. E o que acontece? Durante muito tempo, a igreja espiritualizou muita coisa. Então, os pastores, eles aprenderam tudo do lado espiritual, mas não aprenderam a outra metade da laranja. E aí falta muito, né? E assim, hoje mesmo de tarde eu estava com um pastor e eu vi ele lidando com uma ovelha dele e eu falei assim, meu Deus do céu, mas Jesus, rapaz. Falei, assim, e era justamente numa situação, assim, dentro desse contexto que você está falando. Sim. Então, eu acho, assim, que falta capacitação para eles entenderem que o lado espiritual, porque a igreja, Dani, 30% dela é espiritual. Os outros 70% é natural. Eu sempre falo isso. E esse é o problema, é porque os pastores, eles querem viver o 100% espiritual. E não vai dar, porque 70% do que acontece na igreja não é no momento espiritual, é no momento fora do espiritual. E aí, se você não está preparado como liderança para saber gerir, né? Porque o que é a figura de um pastor? É um gestor de emoções. Nada mais do que isso. Só que com o agravante de quê? Do cunho espiritual também. Então ele tem que gerir as emoções das pessoas e ainda tem que trazer o alento espiritual para elas. E esse é o maior gargalo que eu vejo na vida dos pastores. E é por isso que eles acabam se estressando muito. É verdade. Por quê? Porque eles não têm inteligência emocional para poder lidar com a Dani pessoa.
Porque por trás do seu ministério, ou de qualquer um outro, existe uma pessoa. Justamente. E essa pessoa, ela vai se comportar dentro dos padrões que ela foi formada. É, Então, se ele não sabe fazer essa distinção, ele acaba trazendo um sobrepeso sobre a vida dele, de, por exemplo, o líder Antônio lá, ele não me obedece. Mas espera lá, ele não obedece por quê? isso. Por que que Toda esse ação rapaz, tem uma reação, né? por que que esse rapaz tem dificuldade em acatar uma ordem da liderança? Aí você vai ver, tem um bloqueio na paternidade. Sim, Só que se o pastor ele não tem esse conhecimento, ele só lida no espiritual. Aí ele acha que é demônio, que é insubmissão, que é isso, que é aquilo. Quando na verdade não é, é apenas um bloqueio emocional que se você vai lá e trata isso, pronto, você resolve o problema. E aquele líder que vivia te dando problema passa a não te dar mais problema. Então eu acho que o maior problema é que falta capacitação de muitos líderes nesses quesitos. da forma de tratar, né? Não ver o seu Sim, liderado, ter o respeito, né? Eu acredito muito que é, talvez não seja o universo de muitas pessoas. Eu falo que o processo do discipulado, o pastoreio, a libertação, seja qual a nomenclatura que as pessoas queiram dar, né? Para o cuidado de pessoas, o que mais nós temos ouvido é justamente isso, com a questão dos abusos emocionais, da forma de tratar, né, do comportamento, talvez, do pastor não conseguir conduzir, né, um entendimento e usar da sua autoridade para humilhar outros. Então, eu vejo que há essa parte espiritual, mas também, como o senhor falou, há uma capacitação, porque quando eu entendo que o pastor, ele precisa sempre estar debaixo de uma cobertura, né? E ele precisa também, e o líder também, né? Ele precisa confessar quando algo não está bem. uhum, Porque tanto o nosso lado emocional como o nosso espiritual vai comprometer o propósito se a gente não conseguir direcionar essas pessoas, né, ao caminho, a capacitar, a ativar elas também, né? E eu vejo também as igrejas também trazendo muito para dentro dela, com a dificuldade do envio de outras pessoas, né? sim. Pastor, nós estamos chegando para o final. Qual é o direcionamento, pastor, que o senhor nos dá para esses intercessores, homens e mulheres de Deus aí, que se movem no mundo espiritual, estão nessa guerra, no natural, 70% natural, 30% espiritual, mas vamos vencer em nome de Jesus. Então, o Dani, eu acho que tudo se resume a uma palavra chamada discernimento. Glória a Deus. Tudo se resume a isso daí. Na vida de um intercessor, o que ele precisa um dos. Eu vou até sair do campo dos intercessores e vou levar para o campo da igreja no geral. Muitas pessoas pedem dom de profecia, dom de línguas, dom de cura, mas eu vejo muitas poucas pessoas buscando de Deus o dom de discernimento dos espíritos. E esse é um dom assim, extremamente importante na vida da igreja. Porque quando você consegue dominar essa área do discernimento, você você consegue permear em qualquer área, em qualquer assunto, em qualquer situação. Porque você vai saber discernir os tempos, discernir as situações, discernir em tudo. Então, assim, eu acho que se eu posso trazer algo para a vida dessas pessoas que estão sobre o viés de se levantarem como intercessores,
deles buscarem de Deus esse dom e exercitarem esse dom, né? De trazer o discernimento. Porque quando você sabe discernir, você vai resumir muito o seu campo de erro. Porque você vai deixar você vai deixar de andar de forma almática. Ele tá rindo porque ele me chamava de almática, gente. Graças a Deus. Então, pegando o gancho do pastor, eu tenho um treinamento, treinados para discernir. Olha a voz, ouve a voz do pastor. Tá olha. vendo? Tá vendo? Pois então. Então, assim, quando as pessoas elas conseguem ter esse discernimento, elas deixam de serem direcionadas pelo que elas acham, mas pelo que o Espírito e a palavra determina. Estamos falando muito sobre isso. Entende? Porque o maior problema é você se mover pelo que você acha e não pelo que na verdade o é. Eu lembro de uma vez, eu estava com uma pessoa e ela me questionou e questionou uma situação. E aí eu perguntei para ela, eu fiz uma pergunta básica para ela. Eu falei assim, mas quais são as evidências que você tem a respeito disso? Aí ela falou assim, não, todo mundo está falando. Eita. Aí eu virei e falei assim, tá, todo mundo está falando quem? Me dá os nomes. Não, todo mundo. Eu falei assim, não, todo mundo? Ou você está apenas expressando o que você na verdade sente? Aí ela, na verdade eu penso assim. Eu falei, então isso daí é uma evidência sua. E não quer dizer que os demais também estão com essa mesma percepção. Então isso é algo que é seu. O que eu estou querendo mostrar? É que naquele momento eu tive o discernimento que aquela pessoa ela estava ganhando uma situação pelo que ela pensava e não de fato pelo que refletia de um todo. E pastor, isso é muito importante que o senhor está falando, porque muitas confusões, né, e muitas brigas acontecem no meio religioso. Por quê? Porque quando não vou botar como fofoca, né? Mas quando a notícia chega, e chega de uma forma atravessada, muitos líderes não têm o posicionamento que o senhor tem. Porque eu lembro que toda vez que alguém falava alguma coisa, o senhor botava os dois de frente, um para frente do outro. E não dava oportunidade daquele assunto prolongar. O que eu vejo hoje, que quando, pelo estado emocional, muitas das vezes, os pastores estarem muito cansados e esgotados e não terem discernimento espiritual, que quando chega uma conversa atravessada, falta justamente o discernimento espiritual de falar, peraí, vamos pegar fulano e ciclano, vamos botar um na frente do outro para acabar com essa divisão. Ou seja, não há esse diálogo. Ou seja, ele vai confiar naquilo que é mais convém dentro da emoção dele, né? Vai levar para dentro dele, para o pessoal dele, e vai começar a ter essas divisões dentro da igreja. Então, você que é pastor, está à frente do rebanho, quando uma conversa chegar diante de vocês, não, por favor, pegue as 2 pessoas, 3 pessoas, quantas pessoas forem, traz para perto e tenta ali entender o que aconteceu. Pastor é coach, tá, queridos? E nós aprendemos também, através da vida dele, que o segredo da comunicação não é o que você fala, e sim o que o outro consegue compreender do que você está falando, né? E uma coisa também que eu não esqueço, que todo desafio, com o quê? Negócio do desafio que te transforma. Tudo que te desafia te transforma. Olha aí.
Então, eu acredito, queridos, que essa live, né, trouxe bastante entendimento para as nossas vidas, né? Pastor Fred, meu Deus, vai na igreja de novo? Quem mandou o senhor ir embora? Gente, eu falei assim, gente, ele estava orando para ir para onde ele estava. Ele foi embora. Eu falei assim, gente, eu não acredito, eu orou pouco, ou eu orei pouco, né? Tá na hora do senhor voltar, né? Tá na hora do senhor voltar com a refletir, né? Para poder passar tanto ensinamento. Tem muita coisa aí guardada dentro do Senhor que pode estar ativando as nossas vidas e a vida de outros líderes. Muitos pastores precisam, pastor, de homens como o Senhor, sabe? Que vão direcionar, que vão cuidar, que às vezes eu falo com o pastor Eduardo que tá aí, eu falo, pastor Eduardo, me ajuda, porque eu não vou conseguir dar conta de tantos pastores. A gente cuida muito de pastoras e Deus está me colocando para cuidar muito de pastor e pastor ao mesmo tempo, mas eu preciso de pessoas assim, como o Senhor, que possa direcionar tantos homens de Deus, né, a se posicionarem novamente. Pastor, nós estamos numa live profética, vamos orar. E o Senhor vai orar, liberando aí alguma coisa em nossas vidas. Gente, legal, também tá aí, pastor Enoque. Meu Deus, forte demais. Pastora Gal. Pastora Gal. Mulher das convicções, gente. Então, gente, eu quando a pastora Gal se junta, pastor, não tem jeito. Nós ficamos 1h50, o celular já tava queimando no meu... Olha aí, gente! Meu Deus! Me deixa pode aparecer, minha filha. Bora guerrear, bora orar, minha filha. Levanta dessa cama aí pra gente interceder e receber essa palavra profética. Gente, pastora Gal foi minha pastora na intercessão. Olha aí que conexão linda. Quem você aprendeu libertação e cura? Olha aí, ó. Ela é a mulher aí, ó, que me ativou nesse ministério. Vamos participar aí, intercessora, Dani. Tá vendo essas intercessoras? Tá vendo? Ó, a gente dá a mão, o povo que é o braço, o corpo todo, né? Mas amém. Amém, pastor. Ora por nós, então. Amém. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós queremos levantar um clamor ao Senhor, ó Deus. É verdade, meu Deus. Senhor, nós entendemos que a sua igreja, ela está sendo forjada, preparada. Em nome de Jesus. Essa live hoje, Senhor, ela é um instrumento do Senhor para poder aperfeiçoar o teu povo, Senhor, para poder aperfeiçoar o teu exército. E eu quero agora, em concordância com os teus filhos, ó Deus, que diante do teu nome o Senhor venha levantar intercessores, o Senhor venha levantar homens e mulheres, em nome de Jesus, que venham se colocar, ó Pai, como guardiões ministeriais, como guardiões do teu reino. Amém. Para guardar e proteger através da intercessão, Senhor. Eu vejo que o Senhor venha manifestar a tua justiça sobre a vida do teu povo. Aleluia! Que o Senhor venha manifestar a tua justiça, meu Deus, sobre a em vida nome dos de teus filhos. Nós profetizamos que o Senhor vai levantar um exército em nome de Jesus, Pai, que irá, Senhor, se transformar, ó Pai, na coluna espiritual da tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha levantar homens, que o Senhor venha levantar mulheres, que cada pessoa dessa que está aqui na live, Senhor, venha, meu Deus, trazer, ó Pai, a manifestação do teu reino, meu Deus. Aleluia. Que o Senhor venha derramar uma unção, que o Senhor venha derramar, ó Pai, a graça do Senhor sobre a vida deles. Sim, meu Deus. Esse discernimento do mundo espiritual. Aleluia. Entendendo aonde e como eles devem, ó Pai, estar se posicionando, meu Deus. Que o Senhor venha levantar, ó Deus, essas vidas como em nome de Jesus, colunas, ó Pai, dentro do teu reino.
Eu entrego eles nas tuas mãos, entrego a vida da Dani, que está Sim, ó sobre Deus, esse em nome de projeto, Jesus. que o Sim, ó Senhor Pai. venha confirmar sobre a vida dela, Amém. meu Sim, Deus, Deus. a cada dia mais e mais, que haja multiplicação, que haja Em expansão, nome de que Jesus. haja um Amém, amém. aceleramento, Senhor, Amém. de tudo aquilo Aleluia. que o Glória a Senhor Deus. vai fazer na vida da tua filha, Sim, meu ó Deus. Pai. Assim também Sim, sobre a Deus. vida de cada pastor que está aqui nessa live, Amém, de Jesus. cada Amém. liderança que está aqui nessa Amém, live. Eu profetizo e Em declaro a nome de bênção do Jesus. Senhor para a Jesus. honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu Glória a Deus. recebo. Amém. Pastor Fred, Pastor Gal, esse é o Tião, nosso amigo, que está nos Estados Unidos, tem movido aí os portais Que bênção. celestiais. Hoje nós já entramos no manto, né, Tião? Eita, Glória, foi só conexão. Mas muito obrigado. Fala, Mais pastora. uma vez, pastora, ele falou sobre aceleramento. A senhora recebeu essa palavra hoje de Deus. Recebi essa palavra hoje dos Estados Unidos. Amém. Tá vendo, pastor? Né? Tudo tem o seu tempo, se a hora certa. Queridos, muito obrigada. Pastor Fred, eu não posso nem falar muito, porque o senhor sabe que eu choro. Pastora Gal, né? Tião e todos vocês que estão na live. Quem não fez ainda, faça ativação profética, clamores que governam o som da intercessão sobre os 7 montes de Deus. Façam treinamentos, né? Treinados para discernir voz de Deus, viu? Na boca do pastor Fred. E vamos para cima, vamos guerrear, né? Que a Amém. vitória é nossa. Vamos fazer uma vigília santa de tudo. É isso aí. Queridos, Deus beijo, Deus abençoe. abençoe. E até a próxima live. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente.